você tem gatos, sabe que eles são muito higiênicos e na hora de fazer as necessidades precisam de terra ou areia macia para enterrar. Quando os gatos vivem fora de casa, o jardim sempre é uma boa opção. Mas para gatos que ficam dentro de casa, é preciso ter caixas com substrato para dar conta das necessidades dele. É aí que surgem as dúvidas. Como deve ser essa caixa e como manter ela de forma adequada? Viemos conversar com a Melissa, que é médica veterinária especialista em felinos. E a primeira dúvida é: que tipo de caixa usar, já que existem vários tipos no mercado? O importante é que essas caixas tenham altura suficiente para que eles possam entrar, tenha tamanho suficiente para que eles possam se sentir confortáveis, girar dentro dessa caixa, procurar a melhor posição para que eles possam fazer as necessidades, né? E também, não só a profundidade, para que eles não joguem tanta areia para fora, mas é importante, quando a gente tem gatinhos idosos, que a gente veja muito certinho a altura dessa caixa, porque os idosos têm mais dificuldade de caminhar, de entrar e de sair. Então, a caixa tem que ser adaptada para o gato especificamente. Outra coisa muito importante, que essa caixa de areia fique num ambiente calmo e tranquilo. Evitar do lado de máquina de lavar roupa, evitar do lado de situações que possam gerar estresse e que ele tenha medo de ir até o ambiente para fazer o xixi, para fazer o uso da caixinha de areia. E será que uma caixa é suficiente? Por exemplo, uma casa com 5 gatos, o ideal seria ter uma caixa de areia para cada gato e mais uma. Então, se é uma casa com 1 gato, o ideal seria inclusive que tivessem 2 caixas de areia, mesmo sendo somente um gatinho. Outra coisa que é bem importante é que essas caixas de areia não fiquem num mesmo local. Então, se eu tenho um gatinho que vai ter 2 caixas de areia, o ideal é que elas fiquem em ambientes distintos para que ele possa usar essa caixa em qualquer situação. E lembrando que caixas de areia todas juntas são consideradas pelos gatos uma única caixa. Caixa escolhida, quantidade definida e agora, que tipo de substrato usar? Existem vários tipos, desde materiais sintéticos, pedregosos parecidos com areia, à base de madeira e os mais modernos, à base de produtos naturais, como farinha de milho e mandioca, que são biodegradáveis. As vantagens desse último é que ele se desintegra bem fácil na natureza e com a urina forma torrões bem consistentes, o que facilita na hora da limpeza. Mas qual é o ideal? Quem vai escolher o tipo de substrato é o gato. É ele que vai escolher qual é o substrato que ele mais se sente confortável. Lembrando que conforto e segurança para o gato é o mais importante. Então, o importante é que ele possa escavar de forma adequada, que ele se sinta confortável para pisar. Muitos gatinhos não gostam da sílica, por exemplo, a sílica grossa, porque eles acabam pisando e acabam machucando as patinhas por conta dos quadradinhos maiorzinhos. O granulado de madeira, ele é ótimo para o proprietário, mas ele não é indicado para os gatos, porque ele nem um pouco, ele se parece com aquilo que o gato usa na natureza. Lembrando que os gatos foram domiciliados, mas não domesticados. Então, eles mantêm o instinto natural e selvagem deles. E por isso, eles procuram coisas mais próximas àquilo da natureza. Vale chamar a atenção que não dá para fazer substrato com farinhas de mandioca e milho caseiras, porque elas são muito finas e soltam poeira. E o excesso de poeira pode causar asma nos gatos. Bom, agora é com você. Manter a caixa do seu gato ideal para ele usar é responsabilidade sua. De 2 a 3 vezes ao dia, a gente precisa retirar a urina, no caso, as fezes, fazer a troca ou talvez a complementação da areia, se caso ela fique muito fina, lembrando que ela tem que cobrir todo o fundo da caixa, não deve também nem ficar muito cheia, nem muito vazia, ela deve complementar, cobrir todo o fundinho da caixa. O gato é um animal extremamente higiênico. Se a caixa de areia tem odor forte, a urina deles libera um cheiro de amônia muito forte. Então, se na caixa de areia a gente tem um odor muito forte, ela não está sendo limpa constantemente, ele está fazendo xixi em cima de xixi, urinando e fazendo as necessidades numa caixa suja,
ele vai parar de usar essa caixa, vai fazer às vezes do lado da caixa, porque ele, como sendo um animal muito limpo, ele vai evitar o uso. E também pode ser perigoso para a proliferação de doenças. Se essa caixa está muito suja, esse gatinho vai acabar pisando nessa urina, tendo contato com as mãozinhas, com os pezinhos nas fezes também, lambendo. Isso não é agradável, porque os gatos sobem em tudo. Então, uma caixa muito suja, que um gato está pisoteando, essa sujeira dessa caixa indo para tua cama, indo para o teu sofá, às vezes você tem criança, a criança pega no colo, não é o indicado. Gatos são animais extremamente limpos, que podem conviver com os humanos na cama, no sofá, no colo, enfim, mas a responsabilidade da limpeza depende da gente. A gente tem que manter essa caixa sempre muito bem limpa.